Lembre-se que o sucesso dos ímpios é momentâneo, mas a condenação deles é eterna. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui, Salmo 37, em que o salmista fala, não se aborreça pela prosperidade dos ímpios, não tenha inveja por conta dos malfeitores, pois em breve eles secarão como a relva. É o verso 2. Mas o Salmo 37, eu falei bom dia, graça e paz? Bom dia, graça e paz. TDAH, eu tô com TDAH. O Salmo 37 tem 40 versículos. Ele fala várias vezes sobre isso. Sobre os ímpios vão murchar com a relva. Verso 2. Verso 9. Os malfeitores serão exterminados. Verso 10. O ímpio não existirá. Verso 12. O seu dia está chegando. Verso 17. Os braços dos ímpios serão quebrados. O verso 35. Vi um ímpio prepotente crescendo como árvore nativa e verdejante. Mas eu passei, ele já não existia. Era essa a ideia. Tá vendo? Ele parecia tão invencível, como um carvalho enraizado. Mas de repente eu passei, ele não estava mais lá. Cadê ele? Que coisa. Então essa é a perspectiva correta do que é a vida do ímpio. O sucesso dele é momentâneo. Quando eu preguei, eu dei a seguinte ilustração e é verdade. Imagine que eu fosse Deus e eu falasse para você, vamos fazer um acordo aqui, no dia do seu nascimento, 1 minuto de sofrimento, seguido de toda uma vida só de alegria, para você então ter uma vida de 80 anos. Nada de culpa, de imposto, tudo perfeito. 80 anos de perfeição. Em troca, 1 minutinho de sofrimento. Qualquer um aceitaria isso. Pois bem, essa é a vida do crente. Porque 70 anos é nada, é como 1 minuto. E 70 anos, comparado com a eternidade, é nada também. Então seria o seguinte, 1 minuto de sofrimento seria comparável com a nossa vida de 70 anos. E 70 anos comparado com a eternidade. Paulo fala isso. Porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Então, ainda que tivéssemos uma vida inteira de sofrimento, como, por exemplo, o Lázaro da parábola, que termina doente, enfermo na sarjeta. Ainda assim, a nossa vida valeria a pena e esse sofrimento seria insignificante à luz da eternidade. O inverso também é verdadeiro. Para o ímpio. 1 minuto de prazer. 1 minuto de prazer. Seguido de toda uma vida de sofrimento. Essa é a vida do ímpio. 70 anos para o ímpio é como se fosse 1 minutinho só de prazer. E ele vai ter toda uma eternidade de sofrimento. Então, é impressionante como que a fé, ela nos capacita. Nos capacita a resistir às dificuldades. E o salmista, lá no Salmo 73, ele fala a mesma coisa. A fé na eternidade. Ele fala que ele quase caiu, porque ele invejou a prosperidade dos homens maus. E ele só descrevia a vida dos homens maus como um paraíso. Aí ele diz assim, até que entrei no templo do Senhor e entendi o fim deles. É isso que falta muitas vezes pra gente. O salmista, ele entra no templo, lá no Salmo 73, e aí ele volta a pensar de maneira correta. Note isso, ó. Até que entrei no templo e entendi. Como nós entendemos as coisas? Por meio do templo, ou seja, por meio das coisas espirituais. O problema é que muitas vezes nos encontramos infelizes, com inveja, porque nós não estamos entrando no templo. Não estamos deixando que a vida espiritual tome conta da nossa vida. Não estamos permitindo que a palavra de Deus molde como nós entendemos as coisas. E aí, a gente então começa a achar que de fato a vida está ruim, que nós estamos sendo injustiçados e por aí vai. O salmista, entretanto, declara, eu comecei a pensar de maneira correta, eu vi o fim deles, aí eu falei, não faz sentido nenhum. É como se fosse assim também, ó. Imagine que você estivesse em um barquinho, bem sem vergonha, um barquinho sem vergonha, não tem nada lá, água barrenta, comida horrível. Imagine. Mas você vê, passando do outro lado, um navio transatlântico gigantesco e o pessoal está se divertindo, vivendo o melhor da vida deles. Mas eles não estão vendo o todo, você está vendo. Você está vendo que eles vão bater no iceberg ali e vai morrer todo mundo. Eu pergunto para você, você sentiria de fato inveja por eles? Ao ver que, poxa, olha o quanto de prazer que eles vão ter por tão pouco tempo. Daqui a pouco eles vão morrer. Você deveria ter pena dos ímpios.
inclusive dos ricos. Não ficar com inveja deles, mas ter pena deles. Melhor, compaixão. Acho que essa é a palavra mais bíblica. Compaixão, inclusive dos ricos. Falando, Senhor, eles estão perdidos. Eu inveja deles. Como disse Paulo, pobre, mas enriquecendo a muitos. Nós é que temos tudo. Nós somos salvos, nós estamos com Cristo. E as dificuldades que enfrentamos hoje, Deus está usando essas dificuldades para a glória dele. Portanto, enxergue o todo. Foi isso que o salmista fez. Quando eu entrei no templo, eu vi o final deles. E por isso, tenha compaixão dos ímpios. Não inveja, eles são pobres. Mesmo aqueles que estão ricos, eles são pobres. Portanto, lembre-se disso. Como que a eternidade, como que a perspectiva da eternidade muda tudo aqui. O John Piper tem uma frase que ele fala assim, os únicos homens que prestam para esta vida são aqueles radicalmente comprometidos com a eternidade. Por quê? Por exemplo, um homem que está tão comprometido com a eternidade, ele não liga se ele vai perder um pouco de dinheiro aqui por pregar a verdade. Ele não liga, porque ele está comprometido com a eternidade. Olha como que a crença na eternidade tem implicações diretas na sua vida. Por exemplo, eu sempre cito esse caso, um exemplo de um delegado que foi morto por um bandido. O bandido chega e oferece para o delegado uma multidão de dinheiro. O delegado rejeita. Por que ele rejeitaria? Se não existe céu ou inferno, ele deveria aceitar. Ah, porque é justo. Justo o quê? O que é justiça? Quem define o que é justiça se Deus não existe? Se Deus não existe, a única vida que a gente tem é essa. Nós somos apenas bichos. Seríamos como um leão. Um leão vai lá, ele mata todos os leões, violenta as leoas e não é levado a julgamento. Se somos bichos evoluídos, a única lei é o nosso instinto de sobrevivência. A única lei é certo se me faz feliz. Mas por que o delegado diz não? Correndo o risco de morrer e ainda perdendo dinheiro. Alguma outra coisa ele tem. Alguma outra coisa ele tem. A crença na eternidade. Portanto, olha como acreditar no amanhã, na esperança da ressurreição, molda o nosso hoje. E em relação aos sofrimentos e à prosperidade dos ímpios também. Quando você nota o todo, fala, meu Deus do céu, eles vão bater ali, Jesus, eles não sabem que eles não têm nada. Pense nisso, que eles estivessem ali, como o Titanic mesmo, tem do melhor, a música linda, mas eles não têm bote salva-vidas. Você estaria com pena deles, olhando o todo, sabendo, eles vão morrer, não tem alternativa, vai todo mundo morrer. É pena que você sente deles olhando o todo? Pelo amor de Deus. Então, olhe o todo. Pense, por exemplo, na glória dos jogadores de futebol. Pensa na glória que algum homem deste mundo tem hoje. Estava vendo lá um jogador de basquete, famosíssimo, adorado e tal. Pense nesse cara, ele vai bater no iceberg ali na frente. Rapaz, eu estava vendo esse jogador de basquete nos Estados Unidos, é uma espécie de Deus. E pensando nisso aqui, eu fiquei com pena dele. Pensando nisso aqui, eu falei, Senhor amado, oh Deus, a única coisa que ele tem é dinheiro. Eles têm tudo aquilo, pensa lá de novo no Titanic, mas eles não têm o bote salva-vidas, eles vão morrer. Eu garanto que você, ao enxergar assim, você teria compaixão deles. É compaixão que nós devemos ter dos ímpios, não inveja. Mesmo o ímpio mais glorificado hoje, ele será esquecido, é o que o salmista diz, eles serão esquecidos. É compaixão que temos que ter deles, nós é que somos os ricos. Nós que temos Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nos guie mais e mais e encha os nossos corações de entendimento. Assim como o Senhor deu entendimento ao salmista no Salmo 73, ele entrou no teu templo e ele entendeu. Ó Deus, faz isso conosco. Faz com que possamos entender o que de fato está acontecendo e possamos ver o fim dos ímpios. E então possamos sentir compaixão deles para desesperadamente ir até eles e pregar o Evangelho, sabendo que eles estão perdidos. Que aquilo que eles têm de bom, ó Deus, não servirá de nada. Aquilo que eles têm de bom, eles desfrutam disso por um tempo tão curto. Mas nós, ainda que venhamos a enfrentar todo tipo de sofrimento, os nossos sofrimentos são passageiros e a nossa glória será eterna. Por isso, Pai, enche-nos de fé a cada dia, livra-nos da inveja, livra-nos da ingratidão e faz com que possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor fez por nós e ainda vai fazer. Abençoe o nosso caminho em casa, no trabalho, onde quer que estejamos, que o teu cuidado esteja sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, gente? É isso aí. Até amanhã. Valeu!